Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 9, classe de jovens, terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD. Nesse terceiro trimestre, nós estamos estudando os livros dos profetas menores. E a lição de hoje nós iremos falar sobre o profeta Abacuque. E o tema da lição, Abacuque, a fé como forma de vida. Então nós iremos estudar aí sobre o profeta filósofo, o profeta que questionou, ou como alguns dizem, o profeta indignado, revoltado, porque não concordava com a situação de Judá, e quando ele clama a Deus, Deus propõe uma solução que ele também não se agradou, mas quando parou para ouvir a Deus, entendeu a grandeza de Deus. Lembrando que o ebdenfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, aula em vídeo, aula em áudio, cursos para educadores cristãos e aula em PDF. Você acessa www.ebdenfoco.com e confira todo esse conteúdo que ajuda você na sua aula, na sua escola bíblica dominical. Nós temos também o conteúdo premium, que são os slides em PowerPoint, cursos diversos, estudos e sermões em PDF e o curso básico de teologia, que já tem uma parte já disponibilizada. Acesse www.ebdenfoco.com, torna-se assinante do ebdenfoco.com e você tem acesso a todo esse conteúdo premium. Lembrando também que você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Você deve salvar esse número e enviar uma mensagem com o seu nome e sobrenome. 94 é o DDD, não se esqueça do 94 98409 2869. Então vamos para o nosso comentário. O texto do dia, Abacuque 2, 3 e 4. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Nós temos aqui um texto que é um dos textos mais importantes no contexto cristão, onde nós vemos Deus, lá no Velho Testamento, já ensinando o seu povo que o justo vive pela fé. A síntese diz: a fé é o fundamento da vida cristã. Devemos confiar em Deus mesmo quando aparentemente as peças não se encaixam, pois Ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos, com urgência, nas nossas igrejas, e aqui eu deixo essa dica para o professor, porque não há tempo para eu fazer isso aqui, fazer um estudo sobre o que de fato é fé. Porque muitas pessoas confundem fé como pensamento positivo, como otimismo, como um conjunto de crenças, de doutrinas, como um assentimento, um desejo bom, uma confiança no que vai dar certo. Isso não é fé. A fé cristã, ela é uma confiança no caráter de Deus. É uma confiança irrestrita no caráter de Deus. Isso significa que você confia que o que Deus falou, Ele vai cumprir, independentemente das circunstâncias, ou independentemente do que aconteça, ou independentemente do tempo. O viver pela fé é viver seguro no caráter de Deus. Viver pela fé é viver em paz por causa de Deus. Isso é viver pela fé. Mas aqui eu deixo a dica para o professor fazer um estudo sobre o que é fé, fazer essa comparação entre assentimento, positivismo, pensamento positivo, enfim, tudo isso que as pessoas dizem que é fé e que de fato não é. O texto bíblico, Abacuque capítulo 2, versos 1 e 2, eu não vou me deter no texto porque, óbvio, você não vai ler só esses dois versos, você vai ler os 3 capítulos de Abacuque para entender toda a história. Introdução. Nós temos aqui um resumo do livro do profeta Abacuque, né? A atmosfera da época. É interessantíssimo que Deus está
o livro do profeta Abacuque fala muito aqui do julgamento de Judá através dos babilônicos, mas tudo isso começa com uma atmosfera bastante caótica no próprio Judá, né? Os 4 últimos reis de Judá foram homens ímpios que rejeitaram a Deus e oprimiram o seu próprio povo. A Babilônia invadiu Judá 2 vezes antes de finalmente destruí-la em 586 a.C. Foi uma época de temor, opressão, perseguição, ilegalidade e imoralidade. Essa é a atmosfera da época, né, de muito caos. Mas o primeiro caos começa no próprio Judá e Deus depois manda os babilônicos para invadir Judá, para punir Judá. A mensagem principal: Abacuque não conseguia entender por que Deus parecia não fazer nada a respeito da iniquidade da sociedade. Então ele percebeu que somente a fé em Deus forneceria as respostas às suas perguntas. E a mensagem principal é Abacuque indignado porque Deus parecia não fazer nada quanto à situação caótica da sociedade judaica. E depois ele se indigna também com Deus porque Deus disse que ia resolver aquilo usando os babilônicos, né? Então nós temos aqui um profeta sem entender qual era o propósito de Deus, mas quando Deus fala com ele, ele entende e louva a Deus. A importância da mensagem: em vez de questionar as atitudes de Deus, devemos perceber que ele é totalmente justo e devemos crer que ele está no controle e que um dia o mal será completamente destruído. Nós precisamos entender que o juízo de Deus, a justiça de Deus, ela é eterna. Por mais que você não veja acontecer aqui na terra, mas tudo isso Deus não deixa passar barato. Lembrando aqui que a época do profeta Abacuque, né, os contemporâneos dele são os profetas Jeremias, Daniel e Ezequiel. Em seu livro, Abacuque abre seu coração expondo a Deus suas percepções e incompreensões, né, que eu acho muito interessante, né? Muitos cristãos têm apenas aquele hábito de pedir a Deus, mas não questiona a realidade, a situação. Não estou dizendo que a gente vai questionar a Deus, mas questionar a realidade e pedir a Deus para entender. O profeta Abacuque, ele fez isso, ele olhou para o caos social, religioso, político, moral em Judá e questionou tudo aquilo e pediu a Deus uma explicação que desse a ele entender. Ele não confrontou Deus, ele não afrontou Deus. Ele só não estava, ele já estava, ele estava se sentindo incomodado com aquela situação, né? Porque era um profeta, era um homem que tinha um ministério profético de falar de Deus para o povo e ele estava incomodado com aquela situação. E aqui o professor pode explorar o seguinte: o profeta se expôs diante de Deus, ele contou para Deus as suas aflições. Nós precisamos fazer isso também. Durante esse diálogo, uma grande descoberta teológica acontece: a fé como forma de vida na relação do crente com Deus. Entende que é muito importante a gente questionar a nossa situação? Eu estou dizendo não é questionar Deus, é questionar a nossa situação, pedir a Deus uma explicação, pedir para Deus nos dar esta compreensão, pedindo, melhor dizendo, expondo para Deus que isso está lhe afligindo, falando para Deus, conversando de fato com Deus como você conversa com um amigo. Uma fé que jamais foi confrontada não passa de uma fantasia, pois a fé é provada real e verdadeiramente nos conflitos do dia a dia, né? Dizia C.S. Lewis que só um desafio real para provar a realidade de uma fé, ou seja, uma fé que ela se desenvolve e termina dentro do templo, ela não é uma fé verdadeira. A fé cristã, a fé que nos ensina que nós somos salvos, é aquela fé que nos livra do pecado. A fé como um dom que nos capacita para fazer algo é aquela que nós vemos a edificação do outro através de nós. Então a fé não é uma crença meramente, não é um assentimento, não é um otimismo simplesmente. A fé é uma confiança irrestrita no caráter de Deus, que isso nos leva a ter um estilo de vida. Então por isso é importante o professor fazer essa pesquisa sobre fé. Primeiro tópico, Abacuque. O primeiro tópico, né, a sua vida,
nós vamos ler muito mais do que explicar, porque não há o que explicar, né? Não temos muitas informações a respeito da vida de Abacuque, tudo que sabemos sobre ele é por dedução, né? E eu não vou fazer outras deduções aqui além do que nós já temos aqui do escritor, porque isso pode ficar um pouco chato. Seu nome, cujo significado é abraço, né? Aparece 2 vezes em toda a Bíblia, exclusivamente no seu livro. Não temos informações sobre a sua cidade de origem, sua profissão e sua filiação. Sabemos apenas que ele é um profeta de Judá, né? Porque ele profetiza aí a queda de Judá pelos babilônicos. A literatura rabínica apoiava a ideia que ele fosse de origem sacerdotal, mas nós não temos, isso é a literatura rabínica, né? Pode ser que tenha um fundo de verdade nisso, mas a gente não tem essa informação na Bíblia. Considerando que o texto bíblico apresenta-o diretamente como profeta, inferimos que ele fosse um profeta formado e conhecido, que estudou na escola de profetas, um estabelecimento formal. Abacuque 1:1 diz assim, o peso ou a profecia que veio pelo profeta Abacuque. Quando ele fala aqui que ele foi um profeta formado, por exemplo, nós falamos o profeta Daniel, mas Daniel não era profeta. Daniel não tinha um ministério profético. Ele não exercia o ofício de profeta. Abacuque era um profeta por chamado e provavelmente ele tenha passado sim pela escola de profeta. Então, vale entender aqui, o profeta Abacuque era um profeta de chamado, ele tinha um ministério profético, mas a gente não sabe muito sobre isso. O mesmo se aplica a Ageu e a Zacarias. O texto de Abacuque 3:19 também parece apresentar o profeta como um levita oficial, qualificado para participar do cântico litúrgico no templo de Jerusalém, né? O pós-escrito da oração de Abacuque foi destinado ao cantor-mor, mestre de música, e certamente seria aplicado ao coro dos levitas, sendo também acompanhado com o instrumento de corda. Isso aqui você vê essas expressões aqui muito nos salmos de Davi, né? Muito nos salmos ali, muitos escritores vão dizer que isso está muito ligado aos levitas, né? A quem compunha e cantava os hinos. Então nós temos aqui uma aparente percepção de que ele possa pertencer aos levitas, mas isso também não é conclusivo, nós não temos uma conclusão sobre isso. Data do livro. O profeta não cita nome de reis. Sem essas referências históricas, fica difícil especificar uma data. Ao ler o livro, encontramos algumas informações que nos levam a propor, por dedução, uma possível data. Como que nós fazemos essa dedução? Olhando especificamente para quem está julgando Judá. Ele parece surpreso ao saber que Deus levantaria a Babilônia, possivelmente os babilônicos de Nabucodonosor, para subjugar Judá. Sabemos que o livro foi escrito um pouco antes da primeira invasão da Babilônia em Jerusalém no ano 605. Então, o máximo que a gente tem aqui do tempo de Abacuque é este, que ele fala da destruição de Judá pelos caldeus, pelos babilônicos, sob a liderança de Nabucodonosor, apesar de não ter essa explicação de que era sobre a liderança de Nabucodonosor, mas historicamente nós temos esta invasão da Babilônia. Então, nós podemos colocar, não de forma tão precisa, mas de forma segura, que tudo isso, né, o livro foi escrito antes de 605 a.C. Estrutura e mensagem do livro. A profecia de Abacuque foi um peso para Judá, termo que indica uma sentença pesada, entregue por meio de profecia. Ou seja, o texto diz, o peso que viu o profeta Abacuque, que na verdade muitas Bíblias, a NVI, por exemplo, não traduz como peso, mas como profecia mesmo. Mas a ideia é que era algo difícil, realmente, algo que seria de muito sofrimento. O oráculo lhe foi revelado em uma forma de visão. Seu livro tem 3 capítulos e contém pelo menos 3 formas literárias diferentes. Diálogo, né, no início, ele tentando conversar com Deus, questionando. Os ais proféticos lá do capítulo 2, né, do verso 6 até o verso 20. E o louvor do capítulo 3, quando ele louva a Deus após compreender a vontade de Deus.
O livro é um diálogo, uma profecia ou até mesmo um poema. Foi escrito no hebraico mais puro e sua mensagem está cheia de metáforas inusitadas e comparações, né? Nós temos, por exemplo, aqui no capítulo 1, verso 8, verso 11, verso 14, verso 15, capítulo 2, verso 5, 11, 14, 16, 17, 3, 6, 8 a 11. O professor pode dar uma pesquisada nisso aí e explorar isso com seus alunos. O primeiro capítulo denuncia o estado de apostasia da nação e a resposta de Deus aos questionamentos de Abacuque. Mais uma vez eu volto a dizer para vocês. Abacuque é um profeta inconformado, mas ele não está inconformado com Deus, ele está inconformado com a situação de Judá, né? Ele está extremamente inconformado com a situação de pecado, de apostasia do seu povo. E aí ele questiona: Senhor, numa oração, por que o Senhor não está fazendo nada? Por que o Senhor está deixando o povo nessa situação? E Deus responde: não, Abacuque, eu estou preparando os caldeus para chegar aí e corrigir o povo. Aí ele entra numa segunda crise, né? Porque ele não entende por que Deus estava permitindo o povo viver naquela apostasia, e quando Deus decide corrigir a apostasia, ele usa um povo pior do que o próprio povo de Deus. O segundo capítulo apresenta uma resposta mais detalhada de Deus sobre seus planos e desígnios diante de novos questionamentos apresentados ao profeta. O terceiro capítulo é uma oração de louvor que destaca a importância da fé, né? Da segurança em Deus. Segundo tópico, a crise do profeta, a maldade de Jerusalém. O profeta demonstra inconformidade com o pecado que crescia vertiginosamente entre seu povo. Perceba aqui que o profeta está preocupado com o povo de Judá. A violência, os atos de crueldade e a injustiça permeavam a vida pública e privada de Judá. Para o profeta, aquela situação era insuportável. É aonde ele começa a questionar. Ele não está questionando Deus, ele está questionando a realidade em que ele está. E ele não está questionando de forma desrespeitosa, ele só está querendo entender. Porque, por causa do zelo, do amor como profeta, ele tinha um amor profundo pelo seu povo. E ele estava pregando, ensinando, porque ele era um profeta para aquele povo e ele não estava vendo resultado. Então ele vai para a oração e desabafa com Deus. Senhor, por que a gente fala e esse povo não faz nada, não muda, não tem mudança? O que o Senhor está fazendo para isso mudar? Esse foi o questionamento do profeta. Como Deus poderia ver tudo aquilo e não fazer nada? Esse era o questionamento do profeta. Olha o verso que diz: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás, gritarei violência e o Senhor não salvarás. Ele está orando, ele está desabafando. Isso é uma coisa que nós cristãos precisamos aprender a fazer. Todo aquele antro de perversidade aumentava a demanda das contendas e litígios e aumentava a dor de Abacuque também, né? O professor pode explorar isso aqui, que eu acho muito interessante. O quanto que o mal na sociedade nos incomoda como cristãos. Professor, estude isso e explore com seus alunos. Os tribunais estavam cheios de problemas a serem resolvidos, contudo a lei estava sendo manuseada de forma escusa e o juízo estava sendo pervertido. Nós estamos vendo um bom momento para o professor estudar sobre isso e discutir com seus alunos que são jovens. Professor, explorem isso, tá? Vou voltar aqui só para nós pegar o começo. Todo aquele antro de perversidade aumentava a demanda das contendas e litígios. E olha o que o texto diz aqui, ó. A indignação de Abacuque é: como Deus poderia ver tudo aquilo e não fazer nada? E ele vê a situação caótica da nação. Só que ele vê e ele questiona porque ele se incomoda. E aqui que eu quero que o professor explore, né? Os tribunais estavam cheios de problemas a serem resolvidos, contudo a lei estava sendo manuseada de forma escusa e o juízo estava sendo pervertido. Nós vivemos num momento no Brasil muito importante para discutirmos sobre isso. E uma coisa que o professor pode discutir com seus alunos é o quanto que isso incomoda você como cristão. O quanto que você olha para a situação degradante da política,
da sociedade em geral brasileira e o quanto que isso lhe incomoda como cristão, o quanto que isso lhe incomoda. A lei era o dispositivo legal para garantir a ordem pública e os direitos do cidadão, mas como o sistema judiciário de Judá estava corrompido, a injustiça prevalecia. Os anciãos aceitavam suborno e as testemunhas locais mentiam. Então nós estávamos vivendo num problema muito parecido com o nosso, de muita corrupção, aonde a lei era jogada na lama. E isso incomodou muito Abacuque, incomodou ele como profeta, como servo de Deus. E hoje, o quanto que isso nos incomoda como cristãos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. O indefeso que aguardava o emprego da justiça ficava frustrado. O profeta questionou como Deus poderia tolerar tudo aquilo e não intervir. Nós temos que entender que tudo tem o seu tempo, tem o seu propósito. Abacuque estava extremamente inconformado com aquela situação, porque doía na alma dele ver tanta desgraça no meio do povo de Deus, no meio da sua nação. Ele se indignou e orou a Deus pedindo uma explicação, perguntou para Deus, desabafou para Deus. E nós? Como nós estamos lidando com a situação do nosso país? Qual é o nosso entendimento em relação a tudo que está envolvendo? Como nós, como cristãos, percebemos isso? Quando vemos uma injustiça, somos levados a recorrer a Deus. Às vezes, entramos em crise neste processo. Não somos tão diferentes de Abacuque. É difícil lidar com a injustiça e a sanção e a sensação de impunidade. Chega de impunidade. O questionamento do profeta. Seria esse questionamento uma murmuração perversa? Cremos que não. Como eu tenho falado desde o início. A murmuração tem o propósito de deteriorar a imagem. A murmuração tem o propósito de deteriorar a imagem de Deus, colocando em dúvida seu caráter. E não foi o caso de Abacuque. Abacuque fez o contrário. Apela para a justiça divina no propósito de zelar pela imagem do Altíssimo. Por isso que eu digo, os questionamentos de Abacuque não é uma revolta contra Deus. É uma revolta contra a situação. Por isso que é tão importante nós olharmos para o texto de Abacuque e olhar para os nossos dias, como cristãos. O quanto que a situação caótica, decadente, nos afeta como cristãos. Ele podia não entender o agir de Deus, contudo, posteriormente, comprovou sua confiança inabalável nas ações divinas, por mais contraditórias e paradoxais que pudessem parecer aos seus próprios olhos. Eu acho muito interessante. Abacuque se indigna com a situação, ele clama a Deus e Deus dá a resposta. Ele entende a situação. Nós ficamos buscando resposta em homens, brigando por causa de ideologias políticas, esperando melhoras a partir de homens, enquanto nós devíamos fazer como fez Abacuque. Seus questionamentos apenas revelaram suas limitações face aos caminhos inescrutáveis de Deus. Mas eu acho tão interessante que Abacuque não foi, por exemplo, fazer como muitos cristãos fazem. Vamos destituir o rei. Vamos procurar outro líder. Eu não vou mais na igreja. Não, ele foi buscar a Deus. Buscar a Deus. É interessante como o texto bíblico faz questão de mostrar as vulnerabilidades e incompreensões de Abacuque. Porque é um homem normal. Ele era um profeta, mas ele era um homem, como diz o profeta Tiago, o apóstolo Tiago, sujeito às mesmas paixões que nós. Deste modo, fica claro que a origem de sua proclamação não tinha como fonte a sua mentalidade perspicaz, mas a própria revelação de Deus. Ele se incomodou com a situação e Deus fala a ele, revelando ele tudo o que iria acontecer. Com Abacuque, temos liberdade para apresentar a Deus nossas dúvidas e questionamentos. O que Deus espera de nós em nossa oração não são palavras rebuscadas, ditas de forma mecânica, mas um diálogo sincero com Ele. Isso é muito interessante. O professor pode explorar isso aqui com seus alunos. Como tem sido a oração de vocês? O que vocês abordam na oração de vocês? O que vocês falam com Deus na oração de vocês?
Que tipo de questionamento? Eu volto a falar, não é questionar Deus, nem questionar a Bíblia, é questionar a situação, é expor a situação, é falar com Deus sobre aquela situação. Qual é o conteúdo da oração de vocês? A resposta de Deus. Deus responde aos questionamentos do profeta dizendo que colocaria um fim na maldade de Judá, suscitando Babilônia para castigar o seu povo. Aí Abacuque entra numa nova crise. Na Bíblia, o silêncio divino é sempre precedido por um grande feito. Os caldeus representavam a solução divina para aquela situação. Isso aqui é interessantíssimo. Abacuque estava em crise porque o povo de Judá, o povo de Deus, estava vivendo numa situação caótica. Quando ele pede a Deus uma explicação, Deus diz: eu vou usar os babilônicos para corrigir o povo. Ele entra numa nova crise porque ele não entendia como que Deus ia usar um povo muito pior do que Judá para corrigir Judá. Aqui entra uma ideia que é interessante. O próprio profeta Isaías falava sobre isso, né? Deus disse: os meus caminhos são mais altos do que os de vocês. Nós não temos como compreender as ações de Deus, sabe? Nós temos que nos humilhar, nos render diante da vontade de Deus. Mas as ações de Deus, os atos de Deus são muito mais elevados, é incompreensível. Como diz um certo teólogo, Deus dá um golpe certo com uma vara torta. Foi o que ele fez usando a Babilônia. E deixou o profeta um tanto quanto desesperado, mas depois ele compreendeu o propósito divino. Durante muito tempo, os erros de Judá ficaram sem castigo, porém o juízo estava sendo instaurado. E isso é interessante. Deus não toma o culpado por inocente. Apesar de ser o povo de Deus, apesar de sermos povos de Deus, apesar de sermos filhos de Deus, como diz o escritor de Hebreus, Deus castiga quem ama. O profeta demonstrou não entender a ação divina, pois como poderia Deus usar uma maldade maior para punir uma maldade menor? Esse ato o profeta não entende, né? De Deus usar uma maldade maior para punir uma maldade menor. Mas ele entende que o povo precisava de punição, porque Deus castiga quem ama. A crise instaurou no seu interior. Verso 13 do capítulo, ele diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Ele não entendeu, ele disse: Senhor, como assim? O Senhor vai mandar um povo cruel? Nós conhecemos a história dele, idólatra, cruel, perverso, para punir o seu povo. O Senhor vai usar esse tipo de correção ao seu povo? Aí Deus então explica para Abacuque: Abacuque, isso aqui é só o estopim da história dos babilônicos. O pecado deles está sendo contado. A injustiça que eles praticam eu estou vendo e estou preparando também a correção deles. A fé, né, terceiro tópico, a fé é como uma forma de vida, aguardando uma nova resposta. O profeta ficou aterrorizado ao conhecer os planos de Deus e questionou como Deus poderia estar decidido em punir o seu povo por intermédio de uma nação idólatra. Ao saber do plano divino, ele entrou em crise, se assustando com o juízo que viria. Para Abacuque, o povo de Judá não era tão mau quanto a nação executadora do juízo, os ímpios babilônicos. Aqui é interessante também, nós temos um princípio aqui, que Deus muitas vezes usou pessoas ímpias para corrigir o povo de Deus como uma forma de constrangimento do povo. Muito por causa da idolatria e da vaidade do povo. E Deus às vezes usa pessoas ímpias para nos confrontar, para que a gente fique constrangido de sermos hipócritas muitas vezes, de sermos vaidosos demais. Então Deus usa quem ele quer. Ele usou uma jumenta, porque não usa os babilônicos? Então, como poderia Deus fazer vista grossa aos pecados dos babilônicos, para simplesmente castigar os pecados de Judá? Não é bem isso. O profeta entrou em um ciclo de questionamentos por não conseguir entender os planos de Deus. Será que a Babilônia continuaria tendo sucesso em seus empreendimentos militares, apanhando os povos com sua rede,
ou Deus colocaria um fim naquela situação? Como eu já disse, Deus explica para Abacuque. Abacuque, o pecado deles eu estou vendo, já está sendo contado, o dia deles está chegando também. Confiante na nova resposta divina, ele se preparou para ser arguido por Deus. Abacuque 2:1 diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Ou seja, ele orou, questionou, perguntou, foi lá na presença de Deus sem desrespeito. Abacuque não desrespeitou Deus, não denegriu a imagem de Deus, muito pelo contrário, a preocupação dele era justamente zelo pela imagem de Deus. E foi esperar a resposta de Deus. O profeta permaneceu vigilante, no afã de ouvir a voz do Senhor, cumprindo com eficácia a função de um profeta. Em meio a todo esse caos, ele não abriu mão do seu ministério, cumprindo o seu ministério. A nova resposta de Deus. O juízo sobre a Babilônia viria no tempo determinado por Deus. Deus então diz, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Tudo é no tempo de Deus. Isso aqui é outra coisa que o professor pode explorar com seus alunos. Deus tem propósito em tudo que acontece, em tudo que faz. Se nós vivêssemos sem acreditar no propósito de Deus nos acontecimentos, nós seríamos pessoas desesperadas. E nós temos que entender que Deus tem seus propósitos. O profeta deveria esperar, independentemente do tempo, porque no momento certo a visão se cumpriria. A nação ímpia fracassaria. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Seu sucesso seria aparente, mas logo cairia. O justo não deve se guiar pelas causas aparentes, antes deve viver pela fé. Isso é muito legal, né? Deus então explica para Abacuque, olha, o tempo deles estão chegando. Eu me lembro do salmista, acredito que é Asaf, no Salmo 73, quando ele questiona Deus também, ele diz, Senhor, por que o justo sofre tanto e o ímpio prospera tanto? Parece que é melhor ser ímpio do que justo. Porque o justo vive sofrendo e o ímpio está ali, regalado, cheio de riqueza, bebe, festeja e tudo e nada acontece. Aí Deus revela para o salmista o seguinte, não, isso não é verdade. Ele pode até ter um tempo de prosperidade, de gozo aqui nessa terra, mas eles vivem em caminhos escorregadios. Eles não são seguros. O justo não. O justo pode passar por dificuldades, mas ele está seguro em Deus. Ele está salvo em Deus. Então, isso aqui é uma ideia muito legal para o professor explorar. A diferença do justo para o ímpio. O ímpio pode ter até riqueza, pode viver aí nas baladas, né, usufruindo dos prazeres da carne. Mas a qualquer momento ele pode simplesmente descer ao abismo. O justo pode até sofrer, pode até ser perseguido, pode até estar enfermo, mas o abismo ele não verá. Ele verá a glória de Deus. No fim, aquele que foi fiel sempre emergirá vitorioso, porque Deus é justo. Ele fez questão de mostrar para o profeta que conhecia os pecados da Babilônia, pois eles embriagavam-se com o vinho, eram soberbos e possuíam uma sede insaciável por conquistas. Consideravam-se superiores às demais nações. Ou seja, já falei isso, né? Deus explicou para o profeta, eu não estou alheio ao que a Babilônia está fazendo, Abacuque. Eu sei, isso é interessante, porque às vezes a gente pensa que Deus não está vendo, Deus não está agindo. Nós temos que entender que os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Nós não sabemos das coisas, Deus sabe. Movido por este complexo de superioridade, mostravam-se insaciáveis em suas conquistas, espalhando a morte e a tragédia por todos os lados. Deus sabia de tudo isso e no momento certo trataria com eles. O desafio do profeta era crer na mensagem e esperar sua realização. Ou seja, como é que o profeta ia crer nisso? Sendo otimista, pensando positivamente? Não. A fé do profeta estava baseada especificamente no caráter de Deus. Por que no caráter de Deus? Porque você confia na palavra de uma pessoa quando você confia no caráter dele. Então o profeta entendeu
e confiou irrestritamente que aquilo iria acontecer no tempo certo, porque ele acreditava, ele confiava no caráter de quem fez a promessa. Então a fé, e mais uma vez eu volto a repetir, o professor tem que fazer esse estudo sobre fé, um estudo específico sobre fé para discutir com seus alunos. Fé é uma confiança irrestrita no caráter de Deus. Por que que Deus cumpre aquilo que promete? Por causa do seu caráter santo, justo, fiel. É por causa disso. O triunfo da fé. O profeta exaltou ao Senhor, evidenciando sua gratidão pela revelação dos planos de Deus para Judá e Babilônia. Demonstrou temor e expectativa. Ele diz, acho interessante aqui no capítulo 3, verso 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos faz-a conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Quando Deus falou, quando ele, vamos só fazer aqui essa observação, quando ele viu a desgraça de Judá, ele questionou. Quando ele viu o agir de Deus, sem parar para meditar, ele questionou. Mas quando ele meditou na palavra de Deus, ele disse, Senhor, temi, temi. Eu percebi a tua grandeza, eu percebi o teu caráter, e o que eu estou falando não faz muito sentido. O que eu te peço agora, Senhor, é que preserve o teu povo. Clamou com ímpeto, pedindo que Deus avivasse a sua obra. Avivar não é utilizado como sinônimo de reavivar, ou que Deus faça o que já fez no passado. O sentido do texto é para Deus preservar a vida por meio de uma obra ativa e intensa ao longo do tempo. Ou seja, muitos nós usamos esse texto para falar sobre avivamento, sobre batismo com o Espírito Santo e tal. Não é que talvez isso seja um pecado. Pecado não é, mas é inconveniente, porque o texto não fala sobre esse tipo de avivamento. Abacuque não é o profeta do derramamento do Espírito. Joel o que é? Esse texto aqui, o profeta está dizendo exatamente isso que o comentarista diz aqui. Ele está pedindo para Deus o seguinte: se os babilônicos vêm punir-nos, mas preserva-nos, que ele nos puna, que ele puna Judá, mas que o teu povo não seja destruído. Em sua oração, o profeta apresenta traços característicos de uma fé sólida e um respeito profundo pela soberania de Deus, ao afirmar que no dia da angústia confiará no Senhor, pois em breve os babilônios também experimentariam o juízo divino. Temos que estar sempre confiantes em Deus. Temos que estar sempre sabendo que Deus está no controle de tudo. A lição do livro de Abacuque é que o justo deve viver pela fé, confiante no caráter de Deus. Ele professa com muita determinação sua profunda fé em Deus, a despeito de todo o sofrimento que suportaria com a aplicação do juízo sobre Judá. Deus tem seus planos, ele pune o seu povo, mas nós temos que confiar no caráter de Deus e esse caráter não muda. Quando uma nação era julgada pelos seus pecados, ímpios e justos sofriam. Abacuque estava se preparando para o pior. Apesar dos sombrios prognósticos futuros, o profeta diz que descansará em Deus, pois ele compreendeu que a fé do crente deve ser mais forte do que as circunstâncias, porque a fé não é baseada na força do homem, no caráter do homem, nem nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Conclusão. O justo vive pela fé. A declaração de Abacuque tornou-se a pedra fundamental da justificação pela fé na teologia paulina. Na Idade Média, com Lutero, representou a confissão essencial da reforma protestante. O justo vive pela fé e não pelas obras. Muito bem, então chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.